Olá meninas, meninos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live, para lermos a palavra de Deus, para comentarmos um pouquinho, para contarmos as nossas experiências de mulheres de Deus. Durante esse mês e mais alguns dias estaremos falando sobre todas as mulheres bíblicas, ou quase todas, né? Pode falhar algumas, então não quero ser julgada por falhar uma ou outra, mas sobre todas as mulheres, quase todas as mulheres que eu consegui falar, nós vamos falar, contando aqui algumas experiências minhas, de algumas amigas, de alguns irmãos também, daqueles que estão partilhando comigo algumas experiências, e que Deus possa assim nos abençoar, nos dar graça e paz. Eu desejo a você um dia feliz, eu desejo que Deus faça morada no seu coração, que Deus te dê unção, que Deus te dê alegria, que Deus cure a sua enfermidade, que haja luz na sua vida, ok? Então vamos iniciar. Esse capítulo é um pouquinho grande, são 31 versículos, vamos tentar fazer dentro do tempo, ok? Então os judeus vingam-se dos seus inimigos. Vocês lembram que Mardoqueu foi elevado ali na auxiliar do rei, todo o povo de Deus foi honrado, os judeus foram honrados, porque muitos queriam fazer mal a eles, mas o Senhor cuida do seu povo, né? Então aqui os judeus sobem de escalão, né? Chegou, como diz a minha amiga, chegou num outro nível, né? Então vamos lá ver a história de Esther, a história de Mardoqueu. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, porque lembra daquele decreto que o rei fez e não podia voltar atrás? Então, quando chegou esse dia, os inimigos achavam que ia vencer os judeus, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. O Senhor deu força, né, aos judeus, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Então ali, como Mardoqueu tinha um cargo elevado, como o Senhor colocou Mardoqueu, né, na presença do rei como autoridade, então o povo já não ia com aquela força, né, mas o Senhor pôs força no seu povo, né? O Senhor pôs temor no seu povo, né? Então Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Pansadanta, Dalfon e Aspata. Agora eu vou falar uns nomes aqui muito bonitos, um nome engraçado. Se você estiver grávida, se você estiver esperando filho, ou se a sua nora ou sua filha estiver esperando um netinho seu, eu vou falar uns nomes muito engraçados aqui para que você possa escolher esse nome para o seu filho ou para o seu neto, né? Ó. Passandata, Dalfon, Aspata, Parata, Adália, Aridata, Farmasta. Farmasta é bom para dono de farmácia, por nome de uma filha de Farmasta. Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Então aqui foram todos esses que foram vencidos, né, pelos Mardoqueu. Eles venceram, mas não apoderaram dos bens das pessoas como antes aquele povo fazia, né? Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Esse será concedido a você. Respondeu Esther: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então aqui os filhos de Amã pagaram pelos pecados dele.
A Bíblia diz que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, se os pais se converterem, se os filhos se converterem. Agora, se os pais não se converterem, se os filhos não se converterem, uma geração clama pela outra geração. Por isso que é importante você se converter, é importante você pedir perdão pelos seus pecados, é importante ensinar o seu filho a pedir perdão pelos pecados, é importante ensinar seu filho para o reino de Deus. Eu vejo muitos pais orarem pelos filhos, Ora para que os filhos sejam bem na escola, ora para que os filhos tenham saúde, ora para que os seus filhos não consumam droga, ora para que os seus filhos tenham bom emprego. Mas poucas vezes eu vejo os pais orarem para que seus filhos tenham perdão de seus pecados, para que seus filhos aceitem Jesus, para que seus filhos herdem a vida eterna. Você, como pai, não quer ver o seu filho na eternidade? Todo pai quer que o filho vá para o céu, mas você tem orado para que seu filho vá para o céu? Você tem convidado seu filho para ir à igreja? Você tem aberto a Bíblia e lido pelo menos um versículo para o seu filho? Você já convidou o seu filho para orar junto com você? Pense nisso. Então aqui os filhos de Amã foram, depois de mortos, pendurados no madeiro, na forca, né? A celebração do Purim. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data o dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Era como se fosse um Natal, né? Porque eles venceram o inimigo, né? Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesse dia os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinham tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao acontecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esse povo é um povo maravilhoso. Eles cumprem tudo à risca. Quem dera nós pudéssemos fazer isso. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus dos 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Eu vou chamar a atenção aqui, eu não tenho bem certeza hoje o número, mas aqui está falando de 127 províncias que Mardoqueu desejou paz e segurança. Hoje, em Portugal, eu não sei bem o número, mas eu penso que se aproxima disso ou passa disso, mas é mais ou menos isso. Províncias, cidades que estão em isolamento por causa da epidemia. E Esther e Mardoqueu desejar paz e segurança. É isso que nós desejamos essas cidades de Portugal que estão isoladas, que estão fechadas por causa da epidemia. Que haja paz, que haja segurança, que haja saúde no meio de vocês. Amém? E confirmando os dias de Purim, deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado,
e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes. E acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras de Purim. Isso foi escrito nos registros. Nós vemos essa grande vitória do povo judeu, essa grande vitória de Esther, essa grande vitória de Mardoqueu. Eles fizeram 3 dias de jejum de preparo, eles se uniram num só propósito. Quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus se junta para orar, para clamar, o Senhor é poderoso para dar tudo aquilo que nós queremos. Nós não queremos a destruição do ímpio. O Senhor não quer que o ímpio morra. O Senhor, isso aqui foi no tempo da lei. Isso foi no tempo da lei. No Novo Testamento nós vemos que a forma de destruição é diferente. Aqui a forma de destruição é pelas armas de guerra. Mas no Novo Testamento a forma de destruição é pelo sangue de Jesus, é pelo clamor, é lembrando que Jesus morreu na cruz por mim e por você. E nós queremos destruir o inimigo, não o inimigo homem, mas o inimigo ser espiritual, maligno, trevas. Nós queremos destruí-lo com o poder que há no sangue de Jesus. E você deve clamar ao Senhor. Senhor, pela morte do teu filho lá na cruz, pela remissão dos meus pecados, eu quero que o Senhor me purifique, que o Senhor me dê paz, que o Senhor me dê saúde, que o Senhor abençoe a minha família. Vocês viram que todos os filhos de Amã morreram. Todos eles morreram por causa de um pecado que o seu pai cometeu. Toda a família dele morreu por causa de um pecado que ele cometeu. Eu sei que você é pecador, eu sei que eu sou pecador. Mas nós podemos pedir perdão ao Senhor. E você pode orar pelos seus filhos. Você pode olhar pelos seus filhos. Você pode orar pela sua família. E desejar que o seu filho, que a sua família encontre salvação. E a salvação é só em Jesus. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. E Deus pode conceder isso à sua casa, à sua família. Há um hino, um louvor que diz assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Mas você faz parte dessa bênção, você faz parte dessa casa. E é preciso que você ore pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu primo, pelo seu cunhado, pelo seu tio, pela sua avó, pela sua mãe, seja por quem for da sua família, você deve colocá-los diante de Deus, nome por nome, e pedir ao Senhor uma bênção. Eu agora vou contar a minha história quando eu converti, será 2, 3 minutos. Eu me converti, eu tinha uma semana que eu tinha feito 15 anos. E eu lembro que poucos dias antes, talvez um mês antes, eu fui à casa de uma tia minha no Espírito Santo, era a minha tia mais velha. E a minha tia era muito católica, muito idólatra, daquelas pessoas que tinham idolatria em todo lado e que nós tínhamos que ir ao convento quando íamos lá. E eu gostava, porque eu também era católica, eu vivia ao pé do padre, eu fazia tudo na igreja católica, como faço hoje na igreja cristã. E eu, quando estávamos lá na casa da minha tia, foi uma senhora visitar minha tia. Nós tínhamos ido lá porque minha tia estava doente. E foi uma senhora já de 80 e poucos anos visitar minha tia. Tinha um cabelinho branco, toda linda a senhora. E ela começou a falar de Jesus para minha tia. Foi a primeira vez praticamente que eu ouvi falar de Jesus. Aliás, foi a segunda vez, que a primeira vez foi uma vez no cemitério. E essa senhora falou que tinha 50 anos que tinha aceitado Jesus. E eu, uau! Como é que uma pessoa consegue ficar 50 anos crente? Como é que uma pessoa consegue ficar 50 anos preso numa religião? Mas os católicos também estão crentes, estão presos numa religião. Então, religião não salva ninguém. E eu fiquei assim, aquele testemunho de vida, eu nem sabia o que era ser crente, eu nem sabia o que era Deus praticamente, porque apesar de ter meus 15 anos, eu só enxergava a igreja como uma distração. Eu gostava de fazer as quermesses, vender as coisas na praça, essas coisas de barraquinha, né, que fazem muito para as igrejas. E eu fiquei admirada, assim, 50 anos de crente. E quando eu vim embora, aquilo falou comigo, e o Senhor usou a irmã Damares Matos, que é uma grande amiga minha, para falar de Jesus, para convidar-me para ir ao culto. E eu fui, aceitei Jesus, passado mais ou menos uma semana, quando eu fiz 15 anos. E eu era crente na minha casa. Só eu tinha aceitado Jesus na minha casa.
E ninguém mais. E eu comecei a orar, comecei a levar minhas duas irmãs mais novas. Minhas irmãs tinham 5, 6 anos. E elas iam para a escola dominical comigo. E eu pequena, arrastando duas crianças. E teve uma vez que veio uma irmã, a irmã Dalma, irmã Alda, uma missionária. É engraçado que nós temos aqui a irmã Alda também missionária, mas tínhamos lá essa irmã Alda missionária. E ela fez um apelo para nós levarmos outras crianças. Era uma coisa da escola bíblica dominical que fazia na igreja batista. E eu levei num culto 55 crianças para assistir o culto. Foi maravilhoso. Até ganhei um prêmio de quem levou mais visitantes na igreja naquele dia. E eu comecei a orar ao Senhor pela minha família, pela minha casa. E o Senhor foi salvando. Salvou minhas duas irmãs mais novas, salvou minha outra irmã, salvou meu cunhado, salvou meu sobrinho, salvou minha mãe. A minha mãe foi praticamente a última pessoa a converter na minha família. Graças a Deus, todos eles já se converteram, já passaram pela experiência de salvação. Hoje temos alguns desviados, infelizmente, mas eles conhecem o Senhor, eles têm temor do Senhor. E eu tenho certeza que eles são cobrados por isso. Então não deixe de falar de Jesus para sua casa. Não deixe de falar de Jesus para sua família. Embora eles briguem, a minha mãe me batia. A minha mãe dizia assim, cada vez que você for à igreja, você vai apanhar. E eu apanhava. E muitas vezes eu colocava a almofada em cima da cama, cobria, pulava a janela e ia à madrugada orar. Muitas vezes eu pulava o muro da escola para assistir um culto. Muitas vezes eu apanhei por ir à igreja. Mas graças a Deus, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós somos uma família de 16 pessoas. Todos se converteram. Todos. Hoje há 2 ou 3 desviados, mas eles vão voltar. Eu acredito nisso porque eu oro por eles. Se você acredita, ora pela sua família, ora pela sua casa, ora para o seu filho, ora para quem você desejar. Mas ore, não desista. Não desista daqueles que você ama. Faça como Esther e Mardoqueu. Eles não desistiram do seu povo e eles tiveram uma grande vitória. Não desista daqueles que você ama e você terá uma grande vitória. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, o teu povo, dá-nos graça e paz. Revela-nos o teu propósito, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva, Senhor, o nosso povo. Livra-nos da epidemia, livra-nos da enfermidade e se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, você é impressão digital de Deus. Estaremos aqui amanhã com o final dessa história de amor linda, maravilhosa. Terminando amanhã o livro de Esther, mas não terminando as nossas lives, que vamos continuar até o dia de Jesus voltar. Amém? Deus abençoe.